Visão de Valor com Alberto Marinho. Acompanhe o melhor talk show de negócios da Paraíba. Entrevistas, cases, técnicas e estratégias reunidas em um só lugar, pensado especialmente para você ter sucesso no mundo empresarial. Já dizia Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente. E vamos ter hoje uma conversa incrível, por isso que já pega aí papel, caneta, muitos insights, muitas visões e, sobretudo, uma visão de valor. E recebemos hoje em nossos estúdios a Beatriz Ribeiro, uma das grandes lideranças do nosso estado. Beatriz Ribeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Visão de Valor. Amém. Obrigada a você, Alberto Marinho, pela oportunidade de estar aqui e estou à disposição para trocarmos algumas ideias. Maravilha. E Bia, aí de cara, pessoal, se você não conhece a Beatriz Ribeiro, ela hoje comanda uma das maiores empresas de comunicação do país, muito forte aqui no nosso estado. Mas eu queria que você contasse pra gente, Beatriz, como o início até você se tornar diretora de uma das maiores empresas do segmento. Então, vou tentar fazer um resumo, né? São 28 anos que eu estou à frente, né, lá no Sistema Correio, mas foi uma história que começou pouco a pouco. Nós, como empresa familiar, nós começamos sempre, né, com meu pai, aquela orientação de... Ele tem uma indústria, né, e trabalhávamos na fábrica. E aí tem um dos diretores, um diretor financeiro, que aí foi convidado a ir para o Sistema Correio. Aquele ano, 28 anos atrás. E então, ele me fez o convite. Beatriz, você topa ir comigo? E eu disse, poxa, comunicação, era empresa do meu pai, mas ele era mais industrial, ficava mais na fábrica, a gente tinha aquela presença também mais forte na fábrica. E eu disse, é um mundo novo, né? Vamos. E aí começamos o nosso caminho, né? Na área financeira, que foi o momento que eu comecei. Meu foco sempre foi, eu fiz economia, né, e meu foco sempre foi mais na área financeira. Ele era um diretor na época da área financeira e foi para o Sistema Correio para abraçar esse universo, né, da diretoria financeira. Fiquei com ele por uns anos, né, conhecendo a empresa, aperfeiçoando, melhorando todos os procedimentos, a criação de vários departamentos, naquela época tudo se reorganizando, iniciando, né, nós tínhamos o jornal, tínhamos a rádio, mas muitas outras rádios, né, surgiram após esse período, e a televisão, a Record, no caso, né, logo em seguida, porque a TV Correio tem 30 anos, eu entrei há 28 anos, então foi uma história de muita construção, né, coletiva, e aos poucos eu fui caminhando, fui entendendo os processos e aquela dificuldade também. O filho do dono está aqui. Isso não era uma coisa que me satisfazia muito, né? Porque eu sempre fui muito ligada assim. Eu não quero nem dizer quem é meu pai. Eu era assim. Desde nova, queria estudar, queria produzir, queria ser independente um pouco dessas amarras, né? Para mim era uma coisa que eu queria, não, eu quero estar ali por mim. Não, porque eu sou filho do dono. Então, meu pai sempre me dizia assim, olha, o que você tem dentro da sua mente, o que você tem dentro de você, ninguém pode tirar. Então, eu sempre gostei de estudar, sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito responsável. Aquele universo, para mim, daquela capacidade, vou tirar 10, eu quero estudar, eu quero ser boa. Então, o Sistema Correio foi um processo, assim, de conhecimento, de percepção das necessidades. Aí, aos poucos, eu fui saindo do financeiro. Fui caminhando pelo universo do marketing, fui caminhando pelos eventos, fui me fazendo presente em outros departamentos, em outras necessidades da empresa, né? E fui me abraçando os eventos, como fiz Paraíba Fashion Week, fiz 14 edições do Paraíba Fashion Week, todos sob o meu comando. Temos o Chapéu de Ouro, né, que é um evento para o mercado publicitário, Top of Mind, que é um evento também de reconhecimento, né, para as empresas. E aos poucos eu fui vendo o que é que eu poderia ser útil, e como as pessoas chegavam até a minha presença e o que é que eu poderia solucionar. Então, foi pouco a pouco até eu me tornar uma diretora executiva. Então, acho que foram uma caminhada de uns 7 anos, 8, 9. Né? Não foi eu cheguei, quero ser diretora, aqui é a empresa do meu pai, e aí eu estou aqui posicionada. Não, eu fui entendendo aquelas pessoas que estavam ali também, fui entendendo a empresa, a cultura, o que é que precisava mudar, o que é que a gente precisava ajustar, como a gente poderia melhorar, crescer. Fui aprendendo com aquelas pessoas que estavam ali também, muitos jornalistas, um celeiro de inteligência, né? Um celeiro de conhecimento, de pessoas riquíssimas, né? Que foram passando, né? Pessoas que foram passando na rádio, apresentadores de TV, jornalistas, né? Alguns colaboradores também da área administrativa foram passando, mas a gente tem uma característica que eu acho que é bem
peculiar, muito forte, acho que vem da raiz do meu pai, mas a gente permanece isso, né? Nós somos um grupo, Sistema Correio, há mais de 40 anos, e a empresa vai fazer 70, né? Nós temos mais de 43 anos em torno disso, e mas, na verdade, aquela origem da continuidade, da valorização do profissional. Então, as pessoas passam muito tempo conosco, né? Então, tem profissionais que estão com meu pai há 50 anos, porque já estavam desde lá da fábrica. Pessoas que estão conosco lá no Sistema Correio há 30 anos, há 20 e poucos anos, né? Então, essa história do legado, da continuidade. Não que você não seja, não que você não mude, né? Não que você não gere a mudança, mas é a valorização daquele profissional que você entende, que está construindo a história contigo, sonhou o sonho contigo, viveu as dificuldades, viveu as batalhas, viveu as guerras, e você sabe reconhecer e até sabe entender as dificuldades dele também, né? Sabe os limites, mas sabe construir uma empresa em que as pessoas têm confiança, segurança, né? Eu acho que segurança, todos nós precisamos nos nossos relacionamentos ter confiança e segurança. Eu acho que isso é algo que a gente procura, né, transmitir para os nossos colaboradores, essa percepção de que a gente busca realmente lhe valorizar, né? Eu acho que é esse a gente realmente busca. Pode ser que você tenha um outro sonho, pode ser que você busque um outro caminho, pode ser que você visualize uma outra empresa. E a gente entende sempre, muitas vezes, quando eu fui procurada, pessoas que queriam sair, pessoas que queriam até para concorrência, né? Então eu digo, siga o seu coração, porque ninguém está preso a nada que não seja por vontade e livre vontade. Né? Então, eu acho que isso é uma construção que a gente tem muito consciente e não precisa desejar nada, desejo melhor, né? Porque eu acho que quando você deseja o melhor, que ele seja feliz, porque às vezes você não está feliz ali internamente por circunstâncias, né? De empresa, por oportunidades que você realmente às vezes não tem, né? E aquela pessoa quer voar, ou quer ser um pássaro que vai voar novos horizontes, assim como a nossa vida, a gente precisa entender os nossos voos, a gente precisa compreender também, né, no colaborador, essa visão de que ele precisa voar. E se a felicidade dele for não ao seu lado, que ele seja feliz aonde ele estiver, né? E seja grato por tudo que ele contribuiu. Eu acho que tivemos excelentes colaboradores que passaram, alguns já partiram, né, da terra, aqui do nosso mundo, mas tiveram assim, exemplos, assim, como Lena Guimarães, que foi assim, sensacional, uma mulher à frente do seu tempo, liderando um jornal com vários homens também ali, mas uma liderança participativa, colaborativa, que ela tinha um pulso forte, uma presença muito marcante. Aprendi muito com ela sobre empoderamento, sobre presença, sobre como liderar, como também proteger a empresa nos momentos de crise. Ela sempre estava ali à frente, dizendo como vamos fazer as estratégias num mundo difícil, porque o jornalismo, não, uma empresa de comunicação, ela tem lutas, viés e situações que às vezes você tem que combater. É a favor da população, é a favor de alguma causa, às vezes é contra algumas pessoas, né, que estão em posições de influência e de poder. E você tem que ter esse jogo, né, esse jogo entre o que é importante para a sociedade, né, e o que você também valorizar também quem está, né, nas posições de poder, que estão realmente nos governos e governando o nosso estado, às vezes nossas cidades, valorizando também o que eles fazem de bom, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver o positivo das pessoas, sabe? Essa é a minha característica, eu acho que é uma característica assim. E às vezes até eu posso errar, porque às vezes vejo muito positivo, sabe? E não quero olhar muito para o negativo, mas às vezes eu estou entendendo o negativo e estou entendendo que às vezes eu dou a oportunidade da pessoa evoluir ou não. Se às vezes a pessoa não evolui e aquela personalidade ela está sendo nociva para a coletividade, então eu acho que com o tempo vai se desfazendo e as pessoas voam, né? E às vezes ela tem a oportunidade também de evoluir, né? Eu acho que todos nós somos evolução. E eu acho que eu acredito muito nisso, sabe? Na capacidade das pessoas delas se autoconhecerem, né? Delas irem aos poucos evoluindo. Eu sou um exemplo um pouco disso, porque comunicação não era... Eu era área de finanças, né? Economia. E eu acho que eu era mais introspectiva, eu era uma realidade mais de bastidores. Adoro os bastidores, né? Tá de frente, assim, né? De frente. Na linha de frente, né? De frente. Aquele mundo de comunicação é um mundo que ele expõe um pouco, né? E eu era bastidores, eu era alguém mais da área de financeira. Quem é da área financeira entende o que eu estou falando. Uma pessoa mais de analítica, uma pessoa mais, né, uma pessoa mais de planejamento. Então, eu tinha esse perfil. De repente, Deus me colocou ali e eu tive que ir aos poucos, né, evoluindo, aos poucos tendo que falar na televisão, aos poucos tendo que ultrapassar minhas barreiras, aos poucos
aquele falar em público foi diminuindo a tensão, foi diminuindo o nervosismo, foi diminuindo a sua necessidade de ir se apresentando, de ir falando, e vai construindo até que as coisas continuam e passam a ser naturais. Aham. E eu acho que é isso que as pessoas conseguem, né? Eu acho que com o Exato. tempo vai ficando mais natural. Quando é a sua missão, né? Horas de voo, você vai adquirindo nessa musculatura e entendendo que o desafio, o frio na barriga, ele vai existir, faz parte, o aprendizado, ele vem. É muito importante na sua fala. Acredito que você que nos assiste sentiu o que eu senti, que a importância do começo. A importância de reconhecer os nossos líderes, reconhecer os nossos mentores, né? Pessoas que passaram por nós e deixaram boas sementes. Não é verdade, Com Bia? certeza, com certeza. Eu acho que é a gratidão. Eu acho que é a gratidão e a oportunidade de você ver o valor. E aqueles colaboradores, aquelas pessoas que passaram na sua vida, tanto pessoal como profissional, que foram deixando marcas, né, e lhe ensinando. Eu acho que nós somos eternos, né, um eterno aprendiz. Nós somos eternamente uma evolução, né, eternamente vamos aprendendo a cada circunstância, nas felicidades e nas tristezas. Eu até acho que a gente aprende bem mais nas decepções, nas tristezas, porque aquilo nos remete a um autoconhecimento, né? O que é que isso está me ensinando? O que é que isso está me mostrando? O que é que isso está me fazendo aprender para evoluir, né? E eu acho que esse é o grande mistério, e eu acho que é um dos melhores mistérios da vida, e que a gente tem a capacidade de ser a passagem da Terra terrestre, somos nós com nós mesmos. Exato. Né? Eu acho que somos nós, é Beatriz com Beatriz, né? Então, aquela Beatriz que começou era uma Beatriz tímida, era uma Beatriz mais fechada, era uma Beatriz que tinha seus medos, tinha seus sonhos e conseguiu realizar tantos, né? E conseguiu chegar a tanta materialização daquilo, mas não foi fácil, né? É uma construção, não é porque você está numa situação familiar, não é porque você está numa circunstância. Às vezes isso mesmo pode ser até o mais difícil, o que lhe deixa, né, uma situação de mais dificuldade, porque na verdade você é mais cobrado, você é mais visado, você é mais visualizado em certos aspectos, você se cobra muito para fazer o melhor, né? Mas eu acho que a nossa passagem terrestre de vida, tanto pessoal como profissional, eu entendo que a vida ela é uma linha, né? Vai no profissional e o pessoal, mais ou menos assim, às vezes estão distantes, às vezes se aproximam do que a vida lhe exige e do que você profissionalmente também consegue atingir. Tem hora que vocês estão bem próximos, que está aquilo muito natural. Tem hora que a barreira estava complicada e você teve que se esforçar muito para chegar naquela necessidade do meio. Isso, né? Mesmo. Porque a vida ela é uma evolução, né? De altos e baixos, de aprendizados, de erros, de quedas, de vitórias. E o mercado tem mudado muito, Beatriz, né? A gente percebe, sobretudo, a indústria da comunicação nos últimos 20 anos, ela tem se reinventado. E você que está hoje à frente do Sistema Correio, como você lida com essa mudança de mercado, sobretudo no aspecto desse novo modelo de comunicar? Como você lida com isso? Então, é um desafio constante, né? Eu acho que quem está no meio sabe, são muitas interrogações, né? Ninguém tem uma certeza absoluta sobre absolutamente nada. Eu faço cursos, vou a grupos também, né, no Brasil, às vezes fora também. Como é o jornalismo, como vai ser, como ficarão, né, as empresas de comunicação, como é cada veículo especificamente. Mas tem assim, estudos recentes e pesquisas que mostram, né, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Em alguns países existe uma divisão, você assiste televisão, tem rádio, tem sites, tem portais, tem as redes sociais, tem os podcasts, então, tem uma migração um pouco para o mundo, né, digital, mas existe também uma realidade tradicional, depende da região, depende do país, depende se é mais tradicional aquela população ou não, depende também da questão dos jovens, porque os jovens eles acham o jornalismo tradicional um pouco difícil, às vezes a linguagem, às vezes o entendimento. Então, o mercado de comunicação ele precisa estar atento também a novos formatos de como fazer jornalismo, né? Um jornalismo que você faz no podcast, um jornalismo que você faz no TikTok. Então, tem muito isso, como você vai fazer, informar uma notícia no TikTok. São públicos também distintos, né? É uma realidade distinta. Então, a gente tem estudado, a gente tem procurado entender, a gente tem procurado estar um pouco presente em cada um desses meios, porque a empresa tradicional, ela sofre um pouco mais, porque você tem que fazer o dia a dia do tradicional,
Você tem que estar atento às novas tendências, você tem que materializar, monetizar a questão financeira, comercial do tradicional, você tem que visualizar como a questão da mídia e do valor dessa mídia no mercado mais digital, né? E a gente percebe também através dessas pesquisas que mostram que as empresas de comunicação mais tradicionais, que têm uma marca forte, essas sim conseguem ter subscribers, que, né, o pagamento pela notícia. Porque num mundo onde as pessoas dizem, eu recebo tudo, o que eu vou pagar por notícia, Exatamente. né? Então, esse é um dilema, né, em que as empresas de comunicação, elas, com a questão da monetização do próprio jornalismo, do seu próprio conteúdo, né? E a audiência é aonde vou entregar a minha audiência nos diversos veículos, né? Como eu vou estar presente em todos eles. Então, aí você vai fazendo essa sua divisão. A divisão do que você quer estar mais moderno, mas você também precisa estar tradicional, porque aquilo ali também tem uma rentabilidade, aquilo tem uma realidade, e está visto também, que as pesquisas mostram que aqui no Brasil, a questão da credibilidade, né? E a credibilidade é muito forte para as empresas e os programas locais de televisão. As pessoas acreditam muito na informação da televisão, nos programas locais, nos telejornais e todos os programas em termos gerais, mas que a televisão ela passa credibilidade para o público, né? Então, e você vai buscando também todos os outros formatos, porque você precisa estar, né, em sintonia. Eu acho que é um desafio coletivo, né? Eu acho que existem profissionais que estão mais direcionados, se especializando mais nesse mundo mais digital, e a gente tem buscado também, sabe? Tem buscado parcerias, tem buscado pessoas que têm essa mente, essa percepção. E aquela coisa, não é a idade, sabe? É a sua visão e o seu conhecimento. Então, a gente tem buscado profissionais. Existem até talentos, jornalistas até mais velhos, mas que são fantásticos, sabe? Quando eles conseguirem se adaptar, né, à modernidade, à questão mais das redes sociais, tecnologia, eles conseguem fazer tudo, né? A questão tecnológica para eles não é um desafio. Já para outras pessoas, sim. Mas eu acho que isso é um pouco de dom, de aptidão, de vontade, né? E de persistência, de determinação, de querer e de entender que o mercado muda, as transformações acontecem e você precisa estar inserido dentro daquele meio, buscando realmente os resultados, o entendimento, o conhecimento e aprender, né? Aprender com quem está fazendo, aprender com... Às vezes você se depara com... Tem que ter humildade para você ver pessoas, às vezes, estão começando agora. E às vezes estão fazendo melhor do que nós estamos fazendo, né? E eu acho que isso é legal. Você reconhecer e saber que as pessoas, eles, até as jovens, né? Eles têm uma capacidade incrível, né? E eles nos ensinam. Eles precisam estar perto e a gente precisa estar perto deles também. Eu acho que é o celeiro de talentos, a gente sempre teve, né, no Sistema Correio, essa característica lá atrás no jornalismo de formar talentos, né? E agora a gente também precisa entender e buscar onde estão os novos talentos. Os novos talentos, para oxigenar o processo. Buscar um pouco, né? Também, isso. E oxigenar o processo. É muito claro, para quem nos assiste, perceber a sua convicção. Você é muito convicta a forma como se fala, e a convicção está sempre muito atrelada a uma boa visão empresarial. Como você poderia até trazer como ensinamento para a gente? Como ter uma visão empresarial, Beatriz, forte, aguçada? Então, é um desafio sempre. Na verdade, eu acho que primeiro a gente tem que ter um foco, né? Eu acho que a gente primeiro, e depois a humildade. Eu acho que a humildade, ele faz você ter uma noção de entender que você precisa se autoconhecer, você tem um autoconhecimento, né? E esse seu autoconhecimento lhe faz perceber quais são seus dons, né? Quais são suas aptidões, quais são os pontos que você precisa aprimorar, melhorar, quem pode lhe ajudar, né? Quem pode lhe ensinar, quem pode lhe direcionar em caminhos, né, para que você tenha uma liderança em que você consiga ouvir, que você consiga visualizar exemplos de sucesso. Eu adoro as biografias, os documentários, né, algo que me fascina sempre muito, porque eu acho que a gente aprende com os erros e acertos de nós mesmos e dos outros, né? E acho que a gente ser humilde é a gente não ficar focado no nosso eu, no nosso egocentrismo, e buscar entender que o mundo ele é feito dessa diversidade, de você também entender e conhecer pessoas diferentes que podem estar lhe ensinando coisas fantásticas, e o direcionamento também empresarial,
do seu feeling, mas assim uma percepção também do que você entende como propósito de vida, de que você entende como coletividade, sabe? Sair um pouco da sua individualidade e ir para a coletividade. Então, eu acho que o empresário ele precisa entender isso. Quando ele faz uma missão, um empreendimento, que ele está dando contribuição coletiva e de seu propósito de vida, eu acho que o retorno financeiro é algo que vem depois, né? E a questão financeira, ela chega naturalmente quando existe um sucesso, né? Mas é algo que você não está focado naquele ponto. Você está focado na sua missão, no seu propósito, na sua realização. E eu costumo dizer que eu fiz lá atrás, a história da gente ela vai se encaminhando, né? Eu fiz a minha monografia em distribuição de renda e desigualdade social. E aquilo sempre foi muito latente, muito forte em mim, né? A minha personalidade de entender o mundo, entender as desigualdades, as diferenças. Por que tanta riqueza? Por que tanta pobreza? Por que não poderia ser diferente? E essas questões sempre foram, desde muito jovem, aquela inquietude, né? E então, fui por esse caminho, acabei chegando no Sistema Correio e entendendo que a gente tinha a missão de buscar ajudar as pessoas que mais necessitam, né? Ajudar essa população que precisa de apoio, de orientação, de sentir na sua empresa um acolhimento, né? E sentir na sua comunicação algo que é importante para elas. Sentir também exemplos, e eu acho que através da fundação, depois agora a gente tem um instituto, mas é algo que eu queria dar boas notícias também, bons exemplos, né? Não só as notícias negativas, que às vezes as negativas elas atraem muito, né? As pessoas às vezes ficam querendo saber, mas eu gosto da notícia positiva. Aquela velha história de que eu gosto do positivo das pessoas. Sim. E aí também na comunicação isso me inquietava, e foi quando através da fundação a gente conseguiu mostrar exemplos de pessoas, conseguiu mostrar empresários que se preocupam também com o próximo, com a contribuição do seu meio, da sua comunidade, como seu negócio ajudar a prosperar outras pessoas, como você ser um elemento de ação de Deus na vida daquelas pessoas, de esperança, de paz, de amor, de cuidado, porque as pessoas elas estão cada vez mais individualistas, né? E isso me inquieta bastante. É um mundo em que as pessoas são autocentradas em si mesmas, pensam apenas no seu bem-estar, no seu mundo, no seu universo, e esquecem de olhar o próximo, né? Então, eu acho que através disso, eu acho que a gente sai um pouco da gente, né? Sair de nós mesmos ao encontro do outro. Ao encontro do outro, se permitir, né? Dar este passo. E é muito comum nós encontrarmos essas habilidades na liderança. Eu sei que você é uma grande líder. Eu tenho a oportunidade, gente, de conhecer vários colaboradores do Sistema Correio, participam do treinamento conosco. E é muito bonito de ver, Beatriz, a forma como eles falam da Beatriz Ribeiro, da líder. E falando sobre liderança, eu queria que você pudesse compartilhar conosco, na sua percepção, esses anos já à frente de uma grande empresa, quais são as principais habilidades para uma liderança ter de fato alta performance e também quais os desafios de uma liderança feminina? Então, eu acho que até falei aqui alguns já da questão da humildade, do autoconhecimento, saber ouvir, né, o outro, entender, sair de si para o próximo. Eu acho que essa liderança, ela começa a ser um pouco mais altruísta, ela começa a entender uma questão transcendental de você entender que existem ligações espirituais, emocionais, relacionadas ao bem-estar das pessoas e que elas precisam estar sendo cuidadas, entendidas, valorizadas, e aqueles pontos positivos e negativos, porque nós somos sempre polaridades, nós somos, né, tem uma polaridade mais positiva, depende, você precisa entender, se autoconhecer para que você busque o positivo, diminuindo os seus pontos mais negativos e não trabalhando aquelas realidades. E eu acho que o líder que consegue ter um pouco do equilíbrio emocional, né, da inteligência emocional, ele vai ter essa capacidade de entender um a um. E assim como a orquestra, o maestro está ali, as pessoas são altamente diferentes, né? As pessoas têm dons diferentes, as pessoas têm características diferentes, têm dificuldades diferentes, defeitos diferentes, mas você tem que, como líder, ir entendendo cada um e posicionando na posição correta, né, para que você possa estar... E também está impulsionando ele a se autoconhecer, a buscar também entender a questão da liderança, acho que através de treinamentos,
através de consultorias, através, né, do entendimento de se você puxar a coletividade do grupo, que às vezes tem pessoas que são excelentes individualmente, mas em coletividade elas já tem dificuldade. Tem outras que são excelentes na coletividade, trabalham em equipe, mas individualmente elas parecem que precisam de alguém para empurrar, para puxar, para direcionar. Tem pessoas que já têm um direcionamento tão forte que acaba passando em cima dos outros, né? Então, tudo isso, eu acho que o líder ele precisa ter esse sentimento de percepção. Qual o seu talento? Esse feeling, né? Essa seu sensibilidade. talento está apto para aquela realidade. Se às vezes você troca a posição, né? Porque é necessário. E impulsiona a pessoa também para fazer outras habilidades quando você percebe que ela tem. E eu acho que esse olhar para o próximo, eu acho que é um fator importante, porque uma das grandes dificuldades que eu consigo perceber e vejo muito em muitas lideranças, e até prosperam em alguns momentos, mas eu acho que ela não prospera com tanto sucesso na questão do equilíbrio, da satisfação coletiva, porque às vezes elas são mais firmes, mais... questão mais não ditador, mas assim, algo mais firme, mais autoritário, forte. Né? A questão do poder e pela força, e não pelo exemplo, e não tanto pelo amor, né? Pela compaixão, de entender a evolução daquela pessoa também, né? E posicionar. Então, às vezes, eu acho que às vezes ela consegue, mas ela às vezes é um pouco egocêntrica, focada mais no ego, na sua própria capacidade, né? E isso dificulta um pouco a coletividade. Exato. Às vezes ela é importante e necessária até em alguma determinada área, mas para a coletividade ela não consegue passar o amor que as pessoas às vezes precisam de se sentir cuidadas, valorizadas, respeitadas, né? E a gente tem trabalhado bastante, e é importante falar e trabalhar a questão da comunicação não violenta, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes você tem como dizer algo para alguém que seja firme, difícil, né? Machuca, mas você precisa levantar aquela pessoa para aquela realidade, mas você tem um jeito de falar, sabe? Você tem uma aptidão para falar que a pessoa não se sinta diminuída, não se sinta desvalorizada, e que você consiga exaltar as qualidades daquela pessoa e também citar o que você está precisando que seja melhorado, que você está visualizando. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de se auto-enxergar, né, se perceber. Às vezes ela não está percebendo, né, aqueles pontos, e você, com forma carinhosa, com jeito, com talento, talento emocional, você consegue fazê-la entender, visualizar e melhorar. Isso é transformar, né? Não pela força, nem pelo autoritarismo, nem pelo poder, mas pela conquista, né? Eu acho que a conquista, ela é algo que você, às vezes, nem pensava que ia daquela direção, mas sabe quando aquela pessoa lhe diz, não, ali é o certo, porque aquele posicionamento, porque aquela realidade, porque você não está enxergando que ali tem um tesouro para ser lapidado, e você diz, é verdade. Então, eu concordo com você. Mas não na imposição, sabe? Não naquela coisa autoritária. Eu tô mandando, eu sou o dono. Eu posso, obedece quem tem juízo. Não, isso não... Eu acho que isso já está muito ultrapassado. A gente consegue perceber ainda algumas realidades assim. Mas eu acho que é um mundo novo em que as pessoas precisam compreender que as pessoas elas vão estar inseridas em projetos assim, que elas se respeitem, são respeitadas, se amem e são amadas. Maravilha, Beatriz. Curiosidade. O sistema hoje Correio, ele atua em várias frentes da comunicação. Tem alguma área que mais brilha os teus olhos? Qual, dentro do sistema, qual a área, Beatriz, que tu diz, Alberto, trabalharia de graça vezes 10? Existe isso? Então, assim, eu acho que eu não vou poder esconder o que é verdade, né? O Instituto, assim, a gente tem um sistema de comunicação, né? A gente tem rádio, jornal, televisão, portal, né? Site e tal. Temos, na realidade, podcast, estamos também iniciando alguns exemplos agora, algumas parcerias. E existe o Instituto, né? Que, na verdade, é a fundação. Ela existe há mais de 20 anos. Foi transformada há 1 ano, né? E agora ele é um instituto. Mas eu acho que é o que brilha meus olhos. Brilha como propósito de vida, sabe? Brilha como... Ai, se eu pudesse parar tudo e viver isso lá na frente, entendeu? Na realidade de que você quer fazer o quê? Eu quero rodar o mundo fazendo bem. Quero
sabe? Dar o meu exemplo de superação, sabe? No mundo feminino, das realidades femininas, de uma realidade difícil, de alguns processos bem dolorosos que passei. Mas assim, eu não consigo, eu não gosto de me colocar em posição de vítima, mas e sim algo que aprendi, algo que foi necessário para a minha evolução espiritual, pessoal, né? E aquela coisa, você deu amor, não recebeu amor, você deu, mas não me importa, eu continuarei dando amor, continuarei sendo amor, e eu acho que meu amor, ele talvez um pouco repleto dentro de mim Sim, sim. você pode dizer, você sempre foi, eu sempre fui calma, sempre fui estudiosa, eu nunca dei trabalho aos meus pais, minha mãe não era aquela criança muito, né, com muita impulsividade, mas há algo dentro de mim tem a impulsividade do amor, não é algo que eu acho que o amor transforma, eu acho que meu exemplo de amor é Jesus, eu acho que meu exemplo de amor é você realmente, sabe, dar receber uma face da outra face. Eu sei que existem realidades que você tem que se autoproteger e você às vezes tem que tomar posicionamentos e decisões até difíceis da sua própria natureza, né? Mas é a minha essência, sabe? Então a minha essência é amor. Então quando eu consigo dar amor a alguém, e ali quando eu vejo o Instituto, é o meu maior canal de distribuição de amor. Então, quando eu vejo que a gente está ajudando projetos, sabe, de mudanças de realidade das crianças, vários projetos, ajudando pessoas que estão passando por problemas de saúde sérios, em que você está ali podendo chamar parceiros, buscar para ajudar, quando você está ensinando as pessoas a ler, quando você está ensinando as pessoas a como ter uma dignidade, como se respeitar, como você também ultrapassar dificuldades, as questões de violências domésticas, as questões das realidades difíceis também. Quando você está ali contribuindo, podendo ouvir, sabe? E aquelas pessoas podem pelo menos saber, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar amor, eu quero ouvir sua história, né? Eu quero saber a sua história, eu quero saber. E aquela corrente vai se formando de parceiros e você vai se encantando com seres humanos incríveis que estão fazendo trabalhos belíssimos, né? A gente está abraçando agora 10 projetos no Instituto, espalhados por algumas regiões da Paraíba, e você vê pessoas que doam sua vida realmente àquelas causas, né? Há 10 anos, outras mais recentemente, outras que estão buscando ajudar pessoas a colaborar, ter um propósito de vida, uma transformação de uma realidade. E num mundo difícil, em que as pessoas às vezes só se importam com a sua auto-riqueza, né, com o seu valor próprio, e você conseguir distribuir. Então, assim, para ser bem sincera, Sim. eu deixaria tudo para ajudar as pessoas e viver assim, tanto aqui como em vários lugares do mundo, podendo ouvir histórias, dar o meu colo, dar meu amor e distribuir esse amor, que eu acho que é uma realidade que me deixa muito, muito, muito preenchida. Assim eu vou me emocionar. Você compartilhando conosco e me fez lembrar a Madre Teresa de Calcutá, que ela tinha uma frase, duas, na verdade, frases que ao falar, você me fez lembrar, que era o seguinte, a primeira frase foi: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem essa gota o oceano será menor. E tem uma outra frase de Madre Teresa que me inspira muito, Beatriz. E quando você começou a falar, o teu olho brilhou e me fez lembrar ela, que é: não é o que você faz, mas é a quantidade de amor que você coloca no que faz que realmente importa. O servir. Servir é reinar, né? O grande se fez pequeno para o pequeno se tornar grande. Então, isso é nobre, é chamado, é vocação, né? Francisco de Assis, ele por várias vezes, ele se diminuía para o outro crescer. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É melhor dar do que receber, né? É melhor amar do que ser muito amado. melhor. Sabe que às vezes eu não consigo nem saber, eu não sei receber muito, sabe? Às vezes a pessoa quer me dar um presente, eu não sei muito. Aí é mais difícil, eu acho, porque a gente quer dar, né? A gente quer estar mais presente, a gente quer fazer, a gente quer pensar no outro. Mas ao longo desses processos eu entendi também que é importante a gente ter o nosso valor, sabe? A valorização do seu ser. Porque quando você se percebe, se você entende o seu valor, quem você é, o que é que eu faço, qual é a minha missão, qual é o meu legado, qual é o meu propósito, fica mais difícil as pessoas lhe destruírem em aspectos, às vezes, ou inveja, ou porque a sua luz, ou porque queria o seu lugar, ou porque, às vezes, até não por percepção, tá, no subconsciente, mas você, quando se valoriza, se auto-percebe, se autoconhece, você consegue ultrapassar certas dificuldades, né?
de forma mais fácil no entendimento de que eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Eu sei Beatriz quem é. Né? Então, não importa o que A, B, C, D, Z esteja falando. Exatamente. Pode ter uma percepção equivocada em algum momento, por percepção, por maldade, que a vida ela tem, às vezes, dois viés, né? E o mundo é preconceituoso, nós fazemos julgamentos, pré-julgamentos a todo instante, né? Até conhecer de fato quem é, a gente cria ali uma imagem daquela pessoa. Que às vezes cria uma percepção e você vai mergulhar e entender, mas essa percepção de quem você é importante para que as pessoas você ultrapasse, até como líder empresarial, como sua vida pessoal, como distribuição do seu bem que você quer distribuir, você precisa saber quem você é, né? Quem você é, o que é que lhe faz feliz, quais são os seus valores, o que é que você também não aceita, né? O que é que você realmente vai ver o mundo fazer e você vai na contramão. Você não vai conseguir ir onde, por exemplo, pode ser que a maioria esteja indo. Mas você se conhece, você se respeita e você não vai. Né? Porque você tem seus valores firmados e uma raiz forte. Pode ser não entendida, não precisa ser compreendida, né? Mas eu acho que você precisa se compreender. Né? E eu acho que esse é um exemplo que Jesus nos dá, assim, nos deu e de passagem, nos ensina. Né? Acho que eu costumo ler a Bíblia todos os dias e nas minhas maiores dificuldades, eu peço a palavra ao meu amado Jesus e ele sempre me direciona. É super incrível, sabe? Como são, assim, palavras, assim, tão certas. Às vezes, projetos que eu não devo entrar. Às vezes, realidades que eu preciso sair. E ele está sempre ali. O Espírito Santo está sempre nos revelando, né? Nos antecipando. Bia, deixa eu quebrar o protocolo, que eu preciso falar algo que me veio aqui. Em nenhum momento, nenhum entrevistado, nós colocamos num roteiro uma questão espiritual, religiosa, nem muito menos o nome Jesus. Nós sabemos o estado laico que nós vivemos, né? Mas eu preciso destacar para quem nos assiste o quão Deus é poderoso. Todas as pessoas que vieram aqui, é muito lindo de ver a forma sutil como as pessoas estão trazendo Deus. E eu fico muito feliz porque esse é o meu chamado. Eu sou um mensageiro das boas novas. E mesmo não tendo que dizer Jesus Cristo de Nazaré, somos católicos, apostólicos romanos, né? Mas é muito bacana perceber que os convidados que aqui vêm trazem isso com uma natureza e com uma leveza tão grande. E eu preciso da honra e glória. Agradeço demais. Eu não poderia deixar de fazer esse registro, porque é sobre isso. O ser humano, nós precisamos de líderes, né? Nós, por natureza, somos uma espécie que necessitamos de alguém para nos guiar. Né? E por que não ser guiado por alguém que por aqui passou, que deu a sua maior prova, né? Se entregou, né? Teve desafios, dificuldades, recrutou, né? Foi traído, teve seus desafios. Compreendido, caluniado. Exato, e não desistiu. Então, era um registro que eu precisava fazer. Meu coração estava aqui se aquecendo, eu não poderia deixar de falar isso. Eu acho que a gente tem que ser o que nós somos. E a gente não pode se intimidar e não ser a nossa verdade. Né? E a nossa verdade, ela se caracteriza pela nossa consciência, pelo nosso saber quem eu sou e o que eu faço, qual é o meu propósito e por que eu estou no mundo. E por que eu vou fazer uma passagem. Né? E nada é eterno, mas você precisa viver o presente e o seu momento podendo ser você. Perfeito. Né? Então, eu acho que, se me perguntar qual é o seu exemplo de liderança, meu exemplo de liderança é Jesus Cristo. Né? Então, assim, eu acho que ele foi fantástico, ele me ensina sempre, eu acho que a humildade, o amor, né? Então, acho que isso fortalece, né, o nosso caminho. As pessoas podem pensar que fracos são os que têm fé. Eu acho que nós somos mais fortes por isso, né? Porque eu acho que quando a gente tem humildade, quando a gente não acha que nós somos capazes de resolver a nossa própria vida independente, na autossuficiência, eu acho que isso é uma grandeza. Né? O que pode ser percebido como o inverso, eu vejo que isso é uma grandeza, porque você sabe que todos nós sabemos que nós não somos os donos de nós mesmos, né? Exatamente. A gente não tem o poder
na nossa mão do nosso amanhecer, anoitecer, de saber como é que a gente vai estar amanhã, daqui a uma hora. Nós não sabemos. Mas esse mistério é importante e você entender que você faz parte de um todo, de um universo, de uma realidade em que você está inserido e que o importante, independente, eu respeito todos, né? Eu respeito todos. Já conversei com várias pessoas na minha empresa e do diretores, que às vezes não têm fé. Eu dou meus exemplos, eu dou os meus sinais, mas assim, é algo muito natural. Mostro, assim, realidades que eu já passei na vida, de avisos, de problemas de saúde, sonhos que eu tive, realidades que já aconteceram comigo realmente. Eu procuro mostrar, mas eu acho que a fé é uma energia, sabe? É algo que, se você está em sintonia, você capta mais. Mas se você está ausente dessa energia, você vai passar sem perceber muito, entendeu? Então, assim, eu entendo também as pessoas quando elas não percebem, porque elas não estão priorizando aquela visão para aquela realidade, entendeu? Então, é uma energia. Se é uma energia espiritual, né, espiritual, você precisa estar em sintonia. Para você estar em sintonia, seu coração tem que estar aberto, você tem que estar naquela frequência. Exatamente. Quando você está ausente daquela frequência, você não vai perceber como a gente que está na frequência percebe mais fortemente, porque a gente busca a frequência, entendeu? Então, se você busca, a fé é aquilo que você busca mesmo, você vai sem ver. Você vai no escuro, você vai estar tudo escuro, seu barco está à deriva, você sabe numa tempestade terrível, mas você sabe quem você confia, você sabe o direcionamento. Você parece que você vai naquela outra estrada, estava linda, mas ela tem um precipício lá no final. E essa aqui tão difícil, mas vai ter algo que vai lhe dar uma recompensa no final da sua história e no final da sua vida. E eu acredito que seja dessa forma. Incrível. E não existe fé sem trabalho. E trabalho é o que mais existe em qualquer empresa. E quando nós falamos de uma empresa familiar que é feita por pessoas, onde equilibrar todos os desejos, anseios, é sempre um grande desafio. E eu sei que você faz parte de um núcleo familiar, né? Uma empresa que tem anos no mercado. Eu queria que você pudesse compartilhar. Boa parte de quem nos assiste também vive muito nesse universo de estar trabalhando em uma empresa familiar, de estar gerindo uma empresa familiar. E Beatriz, na sua percepção, é simples ou é desafiador viver no ecossistema empresarial familiar? É um desafio. É um sacrifício. É um desafio muito grande, porque eu acho que você se mistura a família, o profissional. A sua cobrança também, ela é dobrada, é uma responsabilidade maior e nem sempre todos que estão na sua família estão no seu mercado, estão na sua realidade. Às vezes, né, você tem familiares que estão em outra realidade, está trabalhando em outra área. Você não entende 100% a área dele, ele também não entende 100% a sua área. São as suas dores, as suas dificuldades, as suas barreiras, as suas superações são suas, né? Por isso que é importante se autoconhecer, para você ter segurança de que eu sei que eu fiz o melhor. Embora que em alguns momentos alguém mesmo da família pode achar que não foi o melhor. Mas quem está ali dentro com você naquele barco, seus tripulantes vão saber como você fez aquele percurso, como você direcionou aquele caminho. Então, acho que isso é muito importante, por isso que é importante a equipe, o trabalho da união interna dos seus colaboradores, né, para perceber a sua liderança e entendê-la. Mas, assim, é um desafio na família, porque você também se mistura em termos de, por exemplo, já estamos na 3ª geração na empresa, nossa empresa. Minha filha já trabalha comigo há um ano, mais ou menos 1 ano e meio. Desde pequenininha, ela estava lá dentro da TV, participava dos programas infantis. Depois ela viajou, passou 7 anos fora, estudou na Suíça, nos Estados Unidos, se formou em comunicação nos Estados Unidos e depois da pandemia e tal, retornou. Ela tem uma outra visão, ela tem algumas coisas parecidas comigo, outras diferentes, que eu acho que é interessante que a gente vai se somando, Exatamente, né? É uma geração mais jovem, mas eu trabalho já lá com meu pai, meu pai está lá de forma mais conselheiro, não tão executivo, mas conselheiro, que está ali sempre presente, sempre com muito respeito. Eu sempre tive uma visão de respeito, né? E de compartilhar. Eu acho que compartilhar com alguém que está na sua família é importante, mesmo com seus diretores também, as decisões compartilhadas. Eu gosto muito do que é a individualização, né? Então, e aí você fica, por exemplo, um processo com minha filha. Tem algumas reuniões que eu já estou começando a realizar, e aí ela fica sem perceber se ali é a mãe ou a diretora
que a diretora que está, né, ela está ali ouvindo aquele direcionamento, ela percebe, ela se policia, e eu, como mãe, também tenho que me policiar. Porque ali está uma profissional. Exatamente. Né? E ali tem uma filha. Mas, de qualquer forma, eu que sei qualidades e pontos a trabalhar, eu não posso misturar em algumas colocações que eu possa estar inserindo e falando e dividindo, porque é aquela coisa, a família ela se mistura nas qualidades, nos valores, e também, às vezes, você já está mais próximo, então você tem mais intimidade. Então, aí a gente tem que se dar uma distância. Exatamente. Né? Então, às vezes, quando você está trabalhando internamente, como um grupo familiar também, que às vezes não tem nenhum elemento da família trabalhando ali, mas que você tem uma satisfação a dar, você tem uma prestação de contas a dar, você tem um compromisso de um legado, de uma responsabilidade, e que eu acho que o peso acaba sendo dobrado, porque você se autossacrifica, às vezes, na sua vida pessoal, pela coletividade. E às vezes tem alguém da sua família que não gosta, não quer ser muito empresário, não é muito executivo, mas tem o mesmo direito porque é um acionista, né? É um herdeiro, mas às vezes a execução ele não está ali à frente. Mas você que está conduzindo aquele barco, a sua responsabilidade é gigante, né? Porque você tem a responsabilidade de dar resultado, de ter rentabilidade, de evoluir, de fazer o diferente, mas ainda ser você, ainda ser irmã, ainda ser filha, né? Ainda ser mãe, ainda ser você mesma, com você mesmo, e todos os processos que, às vezes, quando você está mais isenta de uma outra empresa, você consegue ser você aqui, consegue ser a profissional aqui, né? E essas cobranças, elas são grandes. Mas eu acho que nós temos no Brasil muitas empresas familiares, né? Um exemplo muito sucesso e outros também de fracasso. E eu acho que o grande desafio é a união. Porque quando alguém começa a entender que está fazendo mais do que o outro, alguém começa a individualizar, porque eu preciso ter mais poder do que o outro, então eu acho que é aí onde vai começar a ter os atritos, porque as famílias elas vão se ampliando, né? Os maridos, as esposas, filhos, outros filhos e primos. Então eu acho que essa gestão familiar, da família empresária, uma empresa familiar, ela precisa ser cuidada, né? Ela precisa ser com carinho, com cuidado, com respeito, com entendimento de cada um, os seus dons, né? De cada pessoa ali que quer entrar na família, a empresa não quer, tem o direito de entrar, não tem. Então, todas essas questões de gestão de governança também, familiar e corporativa, elas são muito importantes, né? Eu acho que elas precisam ser... E a gente tem se preocupado bastante com isso, porque estamos na terceira geração, né? E eu vi, no curso que eu fiz, uma coisa incrível, linda, 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 que foi uma empresa familiar. Eles são japoneses, né? E a cerimônia, sabe, de passar a responsabilidade para a geração seguinte, era uma solenidade, sabe? Eles reúnem a família inteira, reúnem os colaboradores, fazem uma solenidade de passagem, sabe? Então, a primeira geração está ali presente, né? Os que estão vivos, a segunda geração está ali presente, a terceira geração está recebendo a responsabilidade, o compromisso. Não é fácil também, né? E você vê aqueles que estão ali para bater palmas, né? Bater palmas pelo que passou e bater palmas pelos que estão conseguindo se desafiar, enfrentar, porque muitos também não querem. Exatamente. Preferem ir para uma outra realidade, preferem ir para um outro segmento, ter um outro dom, né? Então, nem sempre a empresa consegue continuar a empresa familiar, porque você não exige ninguém obrigatoriamente a seguir. Eu, quando fui para o Sistema Correio, meu pai não me obrigou nada. Eu acabei indo pela questão do diretor. Depois eu puxei ele um pouco, passar um pouco das indústrias. Vamos para lá, vamos para ele agora, né? Fazer uma participação muito boa nesse capítulo da vida dele, né? Com o programa dele, dando seu exemplo, conseguindo através, né, da televisão, do canal televisão, falar um pouco de forma sábia, seu conhecimento. Mas assim, você não exige alguém da sua família a continuar, né, a sua história, né? Nem a história que o fundador ali colocou o seu sonho. Então, é algo que tem que ser divino e tem que ser abençoado e tem que ser algo natural para ter continuidade e prosperidade. Eu acho que uma prosperidade que possa ser construída com ética, com responsabilidade, sem prejudicar as outras pessoas, a construção de uma empresa em que você possa construir, mas com valores de respeitar as pessoas, né? Eu acho que o que importa é você ganhar algo destruindo outros, né? Então, acho que isso é muito... Você acaba ganhando, às vezes eu vejo algumas pessoas ganham, mas está destruindo tantas pessoas, está destruindo
alguém, às vezes, está do seu lado, está destruindo sócios, né? Está destruindo realidades. Eu acho que, na verdade, eu acho que essa questão da ética, da responsabilidade, de você construir em coletividade, em respeito, esse é o sucesso. Porque você dizer que materializou rentabilidade, é riquíssimo, é milionário, é o que for, mas é alguém que não tem caráter, que não tem responsabilidade com o próximo, que não tem respeito, que não tem compromisso com a coletividade. Eu acho que isso não é sucesso. É verdade, fica uma vida vazia, né? Fica oco. Acaba sozinho, né? Acaba sozinho, exato. Beatriz, eu estou impactado com a riqueza. Eu não tinha dúvidas que seria um conteúdo muito rico. Mas com a forma leve como você tem passado tanto ensinamento. Passaremos aqui muito mais tempo, mas quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente nem sente. Caminhando já para o fechamento, Beatriz, eu tenho uma pergunta que eu sempre está virando uma pergunta clássica para os meus entrevistados, que é a seguinte: imagine que nós temos aqui uma máquina do tempo e pudéssemos entrar agora nessa máquina e voltarmos aí 28 anos atrás e encontrássemos agora com aquela Beatriz Ribeiro. O que você falaria para ela? Hoje está fácil falar. Hoje está fácil. Eu diria coragem e fé. Eu acho que foi uma caminhada que... E diria assim, se prepare bastante que vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mas coragem e fé, eu acho que é uma coisa que vai caminhando em paralelo nessa construção de entender que nós vamos evoluindo, né? Vamos evoluindo como pessoa, como profissional, na presença da empresa, na presença individual, e isso vai lhe dando maturidade, né? Responsabilidade, conhecimento, né? Serenidade, sabedoria, responsabilidade coletiva e respeito às pessoas. Eu acho que esse entendimento vai lhe dando força, lhe construindo, e vai lhe entendendo que você vai ter que ultrapassar muitas tempestades, muitas batalhas, muitas lutas, mas elas vão ser produtivas, né? Ao final, você enxergando já aqui na ponta, você vê que realmente foram muitas lutas, batalhas, dificuldades, superações, né? Coisas difíceis que você teve que enfrentar na vida profissional, na vida pessoal, mas tudo isso foi lapidando. Foi lapidando. Eu acho que a gente tem 3 fases na vida, sabe? A primeira fase é aquele ainda novinhos, né, na infância, até a gente chegar ao entendimento do qual é o caminho que a gente quer seguir. Alguns querem ser médico, outros empresário, outro engenheiro, né? Você tem uma percepção. Depois você materializa um pouco essa realidade na sua participação profissional, de realidade de construção, de crescimento, de realizações, de empresa, do empreendedorismo, da sua materialização dos seus sonhos, da materialização de tudo, né? Você vai tentando construir o que vai sendo construído. Depois eu acho que você vai para o seu propósito. Perfeito. Mas o propósito, ele vai encaminhando. Só que lá do começo até o final, você vai conduzindo. Você não sabe aquela estrada, mas aquela estrada te conduziu até a terceira fase. A terceira fase, eu acho que é aquela fase em que a gente pensa no outro mais ainda. Acho que você pensa no seu propósito, qual é o seu legado, qual é a sua construção para a sua família, para o seu entorno, para a sua empresa, para os seus colaboradores. Porque você percebe que vai passar. Você percebe que não é eterno. Você percebe que você vai chegar num momento em que você vai... O que é que você deixou? Qual foi o exemplo que você deixou? Eu gosto de dizer assim, se eu deixar o exemplo de superação, é esse exemplo que eu quero deixar. Quero deixar para meus filhos, quero deixar na minha empresa, nas dificuldades e nos momentos difíceis. Eu gosto de mostrar e dar incentivo às pessoas. Não, vamos lá, a gente vai conseguir. Você consegue, você é bom, você é capaz, sabe? Isso deu errado, mas vamos acertar nisso. Isso, né? E a minha vida pessoal também, eu acho que é de superação. Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar, é que a gente não pode ficar preso aos nossos erros, nem às coisas que foram ruins, nem aos fracassos, nem às coisas que foram um pouco destrutivas. Você tem que pensar na construção, entender a sua história, seu valor, a sua percepção como pessoa, tudo que você construiu, se valorizar, saber que você construiu um caminho, seu legado, qual é o exemplo que você dá, e depois você começa a querer passar o exemplo, entendeu? É por isso que eu acho que o propósito vai chegar lá no final, que você fica querendo, eu consegui superar isso, eu quero ensinar outras pessoas a conseguirem superar isso. Como é que as pessoas podem? Aí você vê pessoas que têm perfis parecidos com você, ou realidades que são próximas, e você quer distribuir não só o amor, mas assim, como eu posso lhe ajudar, né, através do meu exemplo, do que aconteceu na minha vida, de como eu consegui ultrapassar isso. O que é que eu posso lhe ajudar? E conseguir perceber essa contribuição. Então, acho que no terceiro capítulo, né, a terceira parte da vida, como você bem colocou, assim, as estações, né, da vida,
E a gente vai ciclicamente, né? Nas estações, primavera, verão, outono, inverno. Em momentos a gente está no inverno, em momentos daqui a pouco a gente está no... Né? O verão chega, né? Bem maravilhoso, assim como o escritor Mário Simões. Eu li recentemente o livro dele, esteve aqui em João Pessoa, tive o prazer de conhecê-lo. E eu acho que é isso, né? A gente está sempre, mas tem um propósito lá no final que ele conduz a sua verdadeira sentido da sua vida. Lá no final você vai entendendo, quando você vai enxergando tudo. Por que eu fui para a comunicação? Por que eu era tímida e consegui me soltar mais um pouco? Por que eu consegui me transformar? Por que Deus me colocou por aqui? Porque uma vez... Sim. Eu sei que a gente está com tempo. Mas uma vez eu, retornando na esquina da empresa, eu perguntei, Jesus, por que eu? Por que sou eu, da minha família, que estou aqui? Que eu não gostava muito de ter muita visibilidade. Eu era mais de bastidores. Essas questões políticas e tudo, é um jogo, a gente tem que administrar, tem complexidades, mas você vai amadurecendo para entender também. Tem a questão da informação, da comunicação, do jornalismo, tudo isso. E eu perguntei por que eu, da minha família, que estou aqui. Não é tão fácil, né? Eu sou mulher e tudo. Eu disse, mas quem sou eu? Bom, mas aí, voltando, chegando na minha sala, eu tenho um livro que sempre me dá as palavras. Todo dia tem uma palavra, todo dia tem uma palavra. E, assim, divinamente, eu cheguei na minha sala, sentei na minha cadeira, e o dia, é porque por dia, né? Sim, sim. E aquele dia estava, por que eu? Sabe? E era exatamente a minha pergunta que eu fiz, e ali estava uma mensagem de Deus falando, na verdade, porque eu te escolhi, porque você está aqui por um propósito. Então, tudo isso, mas a gente vai entendendo até as passagens, né? Por que você está ali, porque você precisou passar por aquilo na sua vida, porque certas coisas aconteceram para você se perceber, para você se amar mais, para você ter um amor próprio, que seja preenchido, porque o que é que importa na vida que não seja passar de forma a gente entender que existe alguém que nos ama muito. Esse amor chama um amor divino, do Deus que você compreende, né? Mas é um amor que lhe preenche, que lhe completa e que lhe faz ser único e que lhe faz ser abastecido de qualquer coisa. Você não precisa de mais nada. Você é completo. A gente, às vezes, se engana, né, nas ilusões da vida, né? Nas ilusões da matéria, nas ilusões de pessoas, nas ilusões de circunstâncias, de sucesso, de realidades, mas no final de tudo, vai ser entre você e Deus, porque você mais você e você, e você vai partir você e você. E eu acho que as pessoas às vezes não percebem, né? Talvez muitas pessoas buscam, mas eu acho que a questão da espiritualidade, que é uma espiritualidade, aí você entende o caminho que você entende como espiritualidade, né? Respeitando, mas a espiritualidade é você com você. O que é que você se faz permitir crescer, ser amado e se amar? Maravilha. Eu acho que isso é mágico. Se estivéssemos com uma plateia, certamente teríamos aqui vários e vários aplausos. Beatriz Ribeiro, muito obrigado. Obrigado pela entrega. Obrigado por ter realmente compartilhado muita sabedoria. Que Deus continue te abençoando, dando muito discernimento. E você que acompanhou o nosso Visão de Valor, assista quantas vezes você puder e quiser a nossa entrevista com a Beatriz Ribeiro e também as entrevistas que já estão aqui na nossa plataforma. Se inscreva no canal, compartilhe e aguarde que em breve teremos mais grandes entrevistas como essa. Vejo você no próximo Visão de Valor, o nosso talk show de negócios. Você acompanhou Visão de Valor com Alberto Marinho, o seu talk show de negócios.